Muito bem, pessoal. Nosso papo técnico de hoje, nós vamos iniciar uma série de vídeos. Tá? A gente vai falar sobre processador, sobre placa-mãe, sobre memória, sobre o sistema de refrigeração, air cooler, water cooler, sobre armazenamento, sobre gabinete, sobre fonte, os principais elementos que formam, tá, o monitor, o teu PC. Então, nosso objetivo é tentar criar categorias para ficar mais fácil, para que todos consigam entender, tá, qual escolher. Tá? Então, a gente vai procurar dar uma ênfase geral em tudo isso. Não esqueçam já de apertar o botão de curtir aí, compartilhar já para outras pessoas que precisam desse tipo de informação, que isso ajuda bastante o canal e fortalece a comunidade da Maestro de Informática. Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu tenho que decidir na hora que eu vou comprar um computador? O processador. A primeira coisa que eu tenho que decidir é o processador. Tá? Eu não considero ele o elemento mais importante. Vai ter que... Não, porque o processador... Gente, para mim o elemento mais importante em quase 40 anos que eu trabalho na parte de hardware, tá? Manutenção de computadores, é a placa-mãe. Depois a gente vai falar sobre isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a placa-mãe. Hoje a gente vai falar sobre o processador. Então, eu tenho que escolher. Tu queres o quê? Primeira coisa, hoje em dia, basicamente, você quer um processador da Intel ou um processador da AMD? Já começa aí o detalhe. Você vai determinar isso por alguns fatores. Quais fatores são? Primeiro, preço, que a maioria vai atrás de preço. Eu vi na promoção lá da Kabum, da Terabyte, da Pichau e assim por diante, de outras lojas, tá, um processador Core i5 na promoção. Tá mais barato do que um processador Ryzen 5 da AMD. O que a gente tem que entender é o seguinte, o preço é um fator determinante? Sim, é verdade, vai mexer diretamente com o bolso de qualquer um. Mas nós temos que entender que existem armadilhas em vários segmentos, tá? A gente vai falar sobre as armadilhas em todos os componentes, tá? De processador até monitor. Mas existem as armadilhas. Quais são as armadilhas, na verdade? Se o primeiro elemento que chama a nossa atenção para decidir se é Intel ou AMD é o preço, tá? O que deve chamar a nossa atenção logo em seguida do preço não é se ele é Intel ou AMD, é que geração ele pertence. Como assim que geração ele pertence? Sim, todos os dois fabricantes, né? Vamos centralizar aqui na Intel e na AMD. Tá? Existem outros, mas basicamente o que a gente tem força no mercado. Existem gerações. A Intel está com a geração do Core, tá? i3, i5, i7, i9, agora tem a série Core Ultra também. Nós, este ano, tá, já está indo para a 15ª geração. A AMD, por sua vez, tá na série 7000, que teoricamente seria a sua 7ª geração do Ryzen. Tá? É isso que acaba acontecendo. Então vamos supor, se você tem um Core i5, um Core i5 tá lá uma promoção de, vou dar um chute aí, R$999. Aí o cara olha, um Core i5, R$999, aí tu vai olhar, 9ª geração. Não dá, né? Mas não dá. O Core i5 9400 da 9ª geração era um processador bom? Era. Tá? Ainda dá um caldo? Dá. Mas é aquela história. Ele já está, se nós pararmos para pensar, já está no mínimo 5 gerações atrás. Nós já estamos, hoje o Core i5 é o 14400 atual. Até o final do ano vai ser o 15400 provavelmente. Cada geração costuma dar saltos de performance maiores ou menores dependendo da situação. Por exemplo, processadores da 7ª geração, por exemplo, da Intel, foram fraquíssimos em salto de performance. Tá? Os processadores da 8ª geração, por exemplo, um i3, que é um modelo anterior na hierarquia da Intel, tá? O i3 da 8ª batia às vezes o i5 da 7ª, o que não é para acontecer. Vamos botar uma média aí. Do Core i5 da 9ª geração, então teve a 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, são 5 gerações. Coloca aí, vamos botar 10%, que foi mais, 10% em cada geração. Tá? Um Core i5 9400 tem a metade da velocidade de um Core i5 14400, tá? Para ter uma ideia, em linha direta. Estou fazendo um cálculo simples, matemática, assim, não estou entrando em detalhes, entendeu? Vamos tentar fazer a coisa mais didática aqui. 50%. Tá? Aí tu vai olhar, vamos ver um exemplo, tá? O Core i5 14400, um exemplo, postando preço, está R$1.399, R$400 mais caro. Tá? Outra dá 40%. Tu paga 40% num processador, vamos supor, tá?
da 14ª geração, que tem no mínimo 50% a mais de força do outro, sem contar as tecnologias mais novas que a 14ª geração tem, que a 9ª geração não tinha. Não compensa comprar o da 9ª geração, a menos que o teu problema seja dinheiro. O caso dele, não, porra, mas meu problema, todo mundo é dinheiro. Eu sei, mas eu estou dizendo, tu não tem margem para colocar mais 400 pila em cima, tá? Aí, o que vai acontecer? Tu não consegue fazer uma relação custo-benefício interessante. Aí, paciência, né, gente? Aí é procurar fazer o melhor possível com o dinheiro que tem no bolso. Aí é diferente, tá? Então, são coisas que o cara tem que observar. Como o cara observa isso? Tabelas. Vai na internet e coloca assim, ó, Core i5 9400 versus, ou bota um X, Core i5 14400. Tá? Quer comparar o Core i5, aquela versão lá, Core i5 14400 versus Ryzen 5600. Faz isso. Vai vir um monte de sites lá, tá? Technical, CPU Monk, CPU, os benchmark, assim por aí. Procure aqueles que têm os benchmarks, que têm as tabelas de teste. Tem os testes sintéticos e alguns têm testes de jogos. Aí tem vídeo no YouTube. Aí tu compara a performance, tá? Para ver quantos por cento aquele processador ganha em cima do outro processador, tá? O teste sintético, o que é teste sintético? Teste sintético é aquele teste feito com programas específicos como Cinebench, Geekbench, AIDA64, assim, são programas que fazem testes de análise, de performance, tá? São bons? São, mas às vezes são subjetivos, eles não dão a verdade. Os testes interessantes. O cara pegou um arquivo de 1 GB no InHAR e mandou compactar com o Ryzen 5600 e com o Core i5 14400. Resultado. O cara pegou e mandou fazer uma conversão de vídeo usando cada um deles, tá? Esses padrões são mais interessantes, porque você está usando programas reais para fazer o processo, tá? Não somente teste sintético. O teste sintético é importante? Ele normalmente dá o termômetro, tá? Certo? Sim, mas tem algumas variações. É interessante acompanhar esses testes sintéticos, você acompanhar também testes com programas reais, com jogos, performance em jogos que você vai ter, né? Como é que vai estar se comportando, processamento. Porque assim, num jogo, o que a gente tem que determinar é o seguinte, é que o uso da CPU não é tão intenso, tá? Como numa compressão de dados, como numa conversão de vídeo, numa edição de vídeo, por exemplo, onde o processador vai ser mais exigido por conta de que as operações são centradas na CPU e não na GPU. Entendeu? Então, esse tipo de coisa tem que levar em consideração. Outra coisa, tá? Para a gente não abrir muito o leque. A gente vai falando com calma. Que tipo de atividade o teu computador vai ter? Teu computador vai ser um computador de escritório? Vai usar Word, Excel, PowerPoint, internet, YouTube. Teu computador vai ser um computador para jogar? Tu quer jogar, etc. Aí, que jogo tu quer jogar? Eu quero jogar CS, quero jogar lá ROT, quero jogar, o LOL, esse tipo de coisa. Tem. Olha lá, vai lá no jogo, nas especificações do jogo, vai lá. Configuração mínima. Não vai pela mínima, vai configuração recomendada. Procura sempre configuração recomendada. A mínima é para dizer que o jogo carrega. A verdade é essa. Vai na configuração recomendada. Pede isso. Parte dali para frente na tua configuração, não abaixo daquilo. Então esquece a mínima, vai na recomendada. Por quê? Porque você vai dar uma relação custo-benefício mais para frente para tua máquina. Tá? Então já pega ali. Que processador que está pedindo? Tá? Quanto de memória, que placa de vídeo, assim por diante. Mas vamos centrando no processador. Aí você vai determinar. Você vai montar uma máquina para trabalhar com AutoCAD, com engenharia, com arquitetura. É basicamente a configuração de uma máquina gamer. Tá? Por quê? Porque são programas também que utilizam muito de operações gráficas e pedem processador. Então, são pontos de equilíbrio. Tá? Então, é interessante ter uma placa de vídeo ali. Mas, aí você vai olhar, ver qual é a configuração do AutoCAD, qual é a configuração do SketchUp, qual é a configuração do Lumion, ver o que esses programas lá no site, cada um tem lá as configurações recomendadas. Vai pelas configurações recomendadas. Se conseguir, a gente sempre diz assim, se tu conseguir queimar uma gordurinha, dar uma gordurinha, né, para poder queimar durante o tempo, 20%, 30% a mais, digamos, de memória, de força de processador, de placa de vídeo, é interessante, de armazenamento, com certeza, do que está pedindo na recomendada. Tá? Então você tem que determinar qual tipo de utilidade que você vai dar para o teu computador. Computadores, obviamente, que são home office, ou seja, aquele computador para escritório, para fazer as operações de secretária, vamos supor assim, ou secretaria, como queiram, tá? É claro que vão ser máquinas mais simples.
Tá? Máquinas que vão trabalhar com jogos, vão trabalhar com engenharia, arquitetura, o cara é DJ, ele faz edição de vídeo, faz propaganda, etc. Tal. Também são máquinas que vão acabar centrando mais em operações relacionadas com o processador e placa de vídeo junto. Então tem pontos de equilíbrio que você vai ter que observar. Tá? Às vezes você sacrifica um pouco do processador para dar mais para a placa de vídeo. Então você tem que ver exatamente qual isso costuma acontecer em jogo. Você sacrifica um pouco o processador e dá mais força para a placa de vídeo, tá? Porque a placa de vídeo, a GPU, vai ser mais usada. Num caso, normalmente, de engenharia, arquitetura, uma máquina dessa, você costuma fazer um pouco ao contrário. Você sacrifica um pouco a placa de vídeo e dá mais força para o processador. Tá? A mesma coisa acontece, tá? Quando o cara trabalha com edição de vídeo e assim por diante. Sacrifica um pouco a placa de vídeo, dá um pouquinho mais de força para o processador. Mas isso é uma questão de ponto de equilíbrio, entendeu? Que você vai ter. No jogo é basicamente padrão você fazer isso. Sacrifica o teu processador. Pô, tu ia comprar um i7 com uma placa de vídeo mais fraca. Compra o i5 e bota uma placa de vídeo mais forte. Na engenharia e na arquitetura, às vezes pode acontecer o contrário. Você vai colocar um processador, tá? Às vezes um pouquinho mais potente, e vai sacrificar um pouquinho a placa de vídeo, apesar que nessa parte de engenharia tem um pouco maior de equilíbrio. Tá? Operação de edição de vídeo, etc. Tal, pode ter certeza, você vai, com maior ênfase, você vai sacrificar, digamos, a tua placa de vídeo e botar um processador maior. Por quê? Porque as operações que envolvem compressão de vídeo, compressão de dados, elas vão forçar mais a tua CPU do que a tua GPU. Tá? Então, são esses detalhes que você tem que levar em consideração na hora que você... Eu estou falando de forma generalizada para dar uma noção, e claro que existem casos específicos, tá? Antes que o pessoal chegue no comentário e comece a falar, não, mas é porque tudo deixou de falar isso, aquilo. Não, estou tentando dar um norte para ficar mais fácil, principalmente as pessoas que não têm muito conhecimento, tá? Para que elas possam entender melhor como funciona. Tá? Outra coisa que você precisa entender, né? Eu tenho aqui dois exemplos de processadores, AMD e Intel, tá? É que existe nos dias de hoje, tá? Uma sopa de letrinhas nos processadores. Como uma sopa de letrinhas? Cara, tem lá, a Intel tem lá, eu vi lá um tal de Core i5 13400, aí tem um cara, tem lá, um tem F, outro não tem nada. Aí vem um tal de 13.600 sem letra e outro que tem um K atrás. Aí depois vi um que tem KF. Tá? Aí o cara, porra... Aí eu vi um tal de Ryzen que tem um G, o outro não tem um G, mas o outro já tem um X. Tem uma sopa de letras? Tem. Se você entrar na internet, vai ter as especificações de cada um deles. Para não me alongar muito sobre isso e não fazer uma bagunça muito grande, vamos centrar no que costuma ser mais importante. Intel. Todo processador da Intel que tem F atrás, tá? Vou dar um exemplo. Core i5 13400F. Aquele processador que tem F significa que ele não tem um vídeo integrado. Ou seja, para que esse teu computador possa trabalhar, para que possa dar vídeo da imagem no teu monitor, você vai precisar comprar uma placa de vídeo off-board. O que é off-board? Off-board são placas, tudo que é colocado em placas, tá? Adicionais na tua configuração, conectadas na placa-mãe. Tudo que é on-board é integrado, soldado de alguma maneira, faz parte integrante da placa-mãe ou do processador. No caso, tá, os processadores da Intel série F não tem vídeo integrado dentro da CPU. Tá? Não tem ali, um Intel Iris, Intel HD, não tem. Então, quer dizer, se tu comprar uma máquina, para você ter uma ideia, você vai lá e compra, viu uma promoção, Core i5 13.400, pô, tá no preço F. 13.400F. Um preço bom pra caramba. Foi lá e compra. Comprou, não, nem vou comprar, eu vou comprar esse agora, porque aí eu vou deixar para comprar placa de vídeo depois, porque o cara falou que tem placa de vídeo integrada e não sei o que, o vídeo on-board. Não é. O F não é. Tu vai comprar, vai chegar a máquina, já aconteceu de clientes meus, trazer máquina para mim montar. Quando eu montar, cadê a placa de vídeo? Isso aqui é um F, né? Cadê a tua placa de vídeo? Não comprei placa de vídeo porque não tem vídeo no processador. Mas o cara, não, sim, falou na loja, se falou, te deram informação errada. Processador de série F da Intel não tem vídeo integrado. Tu vai ser obrigado a comprar uma placa de vídeo. Tá? Mas eu disse, não tinha lá um Core i5 13400? Tinha, mas era 300, 400. Sim, porque ele tem vídeo integrado. Agora qual é o problema? Agora tu vai ter que comprar uma placa de vídeo que tranquilamente tu vai pagar mais que os 300, 400 pila de diferença, entendeu? Esse que é o abacaxi. Então, se tu não tem dinheiro para comprar
uma placa de vídeo, ou não é o teu objetivo montar uma máquina com placa de vídeo, vai montar uma máquina de escritório, então tu não vai se dedicar, vai gastar dinheiro com placa de vídeo, não compre processadores da Intel que tem F no final. Tá? Compre o Core 5 13400, esse tem vídeo integrado. Tá? Core 5 14400, tem vídeo integrado. Aí você não vai precisar de placa de vídeo. Core 5 14400F, não tem vídeo integrado. Core 5 12400F, não tem vídeo integrado. Todo F não tem vídeo integrado da Intel. Então você tem que escolher. Tu vai usar a placa de vídeo, tá? A tua configuração precisa de uma placa de vídeo. Não, eu vou botar um micro no escritório para minha secretária, etc. Tal. Então não pode ser um processador série F. Porque tu não vai gastar, pelo menos aí, vai gastar de 800 a R$1.000, o mínimo aí hoje em dia, tá? Para te pegar uma placa de vídeo decente, para colocar lá dentro. É mais isso na tua configuração. Então, se você vai montar uma máquina com uma configuração mais simplificada, uma configuração home, office, né? Para você trabalhar com Word, com Excel, com PowerPoint, com internet, até com Corel em 2D, Photoshop que você não vai renderizar, tá? Você pode optar, tá, por não ter placa. Não é que você não pode montar placa de vídeo, não, pode montar um computador para a secretária lá, que com uma placa de vídeo boa, etc. Porque no final de semana tu vai usar essa máquina para jogar. Beleza, não tem problema. A máquina com a configuração acima vai fazer as especificações abaixo. O problema é o contrário, tu montar uma máquina simplória e depois querer fazer operações pesadas com ela. Como, eu quero jogar o GTA V, de repente a coisa não vai rodar. Tá? Quero jogar um novo Call, a coisa de repente não funciona. Então tem que levar isso em consideração, desse ponto de vista. Tá? Então, processadores que têm um F é uma das coisas que tem que se atentar. O processador que tem um F, tá? Ele não tem vídeo integrado, ele requer você comprar placa de vídeo. O processador que não tem um F, da Intel, tá? Já tem uma placa de vídeo integrada. Mas o K é overclockado. Se for KF, ele não tem vídeo integrado e permite overclock, e assim por diante. Tá? Mas centralize no F, é o principal problema, tá? No desktop. Ter ou não ter vídeo integrado. No caso da AMD é o contrário. Tá? Os processadores que têm a letra atrás, como por exemplo o G 5600G, tá? Ryzen 5 5600G, que é equivalente, é o concorrente direto do Core 5, o G vem de Graphics, ele tem vídeo integrado. Tá? Então, o 5600 não tem vídeo integrado. Para vocês terem uma ideia. É o contrário da Intel. A Intel, quando tem a letra lá atrás, por exemplo, a letra F, ele não tem vídeo integrado. A AMD, quando tem a letra atrás, o G, especificamente, que é o G que determina que tem vídeo, né? Tem vídeo integrado. Entendeu? Então o cara tem que tomar cuidado para não se perder. Tá? Então é o contrário. Quando tem um G nos Ryzen, ele tem vídeo integrado. Quando não tem G atrás do Ryzen, Ryzen 5600, não tem vídeo integrado. Ryzen 5600X é o top de linha dos 5600, mas não tem vídeo integrado. Tá? Então você tem que observar isso. Na AMD, o G determina que tem vídeo integrado. Eu não quero comprar placa de vídeo, então compra um processador que tem um G atrás. Tá? Vai comprar placa de vídeo? Pode comprar o processador que tem um G atrás, ou da AMD, tá? Ou sem, porque tu vai botar uma placa de vídeo separada. A mesma coisa para a Intel. Tu vai botar uma placa de vídeo, queres comprar o processador que tem o F atrás, que não tem, sem o vídeo integrado? Não tem problema. Queres comprar um que não tem o F atrás, que tem um vídeo integrado, mas tu vai botar uma placa de vídeo? Não tem problema. Você comprar um processador que tem vídeo integrado e colocar uma placa de vídeo off, tá? Não tem estresse. Você tem duas capacidades. Sim, até uma vantagem, entre as. Se der um pau na tua placa de vídeo, por algum motivo, tu consegue desviar a máquina para trabalhar com o vídeo integrado. Não tem a mesma força de uma placa de vídeo, mas quebra o galho. Entendeu? Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração, esse tipo de situação. Então, observem bem. Tá? Resumindo, processadores que têm o F na Intel não tem vídeo integrado. Tá? Processadores sem o F, eles vão ter vídeo integrado. Processador da AMD que tem o G atrás, tem vídeo integrado. Processador da AMD que não tem o G atrás, não tem vídeo integrado. Então tem que observar esse tipo de coisa, porque é uma das primeiras coisas para ti já não tomar um susto depois de, putz, e agora, cara, como é que eu vou montar minha configuração? Pois é, vai ter que comprar uma placa de vídeo, porque comprou o processador errado. Outra coisa, tá? Não tem processadores da Intel que funcionem em placas-mães que foram projetadas para AMD e vice-versa. Cada plataforma tem o seu, tá? Isso aconteceu, processadores da AMD e Intel utilizarem a mesma placa, a mesma plataforma, e isso aconteceu lá atrás na tecnologia do socket superset
da primeira geração, do Pentium 1, da primeira geração do Pentium. Tá? Que aí teve alguns acordos comerciais ali, algumas coisas que aí a Intel tinha criado o Socket 7 e eu não sei se ela não tinha registrado ele corretamente, a tecnologia dele, eu não vou entrar no mérito histórico aqui, mas eu sei que a AMD pode reaproveitar e criou o Socket Super 7 e dava para colocar processador da Intel e processador da AMD. Tá, isso acabou há muitos anos atrás. Então, tu vai comprar um processador da Intel, tu tem que procurar uma placa-mãe para Intel, tudo que é relacionado à Intel. Vai comprar um processador da AMD, vai ter que procurar uma placa-mãe que é voltada para processadores da AMD. Outra coisa, lembra das gerações que eu falei? Você tem que ver a geração, por quê? Depois a gente vai falar, no próximo vídeo a gente vai falar sobre placa-mãe, porque cada placa-mãe tem geração específica. Essa placa-mãe aqui funciona. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. A geração atual da Intel, que é a 14ª, tá? A 14ª, a anterior, a 13ª e a 12ª, 3 gerações da Intel funcionam no mesmo modelo de placa-mãe. Tá? A AMD tem muito disso. Tá? Muitos processadores, por exemplo, até os processadores da série 5000, tá? Tem processadores da série 5000 que funcionam em placas-mães que rodam da série 4000, rodam da série 3000, tá? E assim por diante. Uma retrocompatibilidade. Tá? Então, a AMD tem uma retrocompatibilidade que costuma ser maior. Mas, vamos supor, os processadores atuais da AMD, que são a série Ryzen 7000, não funcionam nas placas-mães anteriores. Por quê? Porque houve uma troca de tecnologia. Tá? Hoje, todos aqueles processadores utilizavam o socket AM4 até o 5000, a partir do 7000 passam a usar o socket AM5, então teve uma troca de tecnologia. Esses da Intel, 12ª, 13ª, 14ª, utilizam o socket LGA 1700. A partir da 15ª geração, a próxima, parece que vai ser o LGA 1851, já não é mais compatível, quer dizer, não vai servir mecanicamente, tá? ou eletricamente o processador naquela placa-mãe. Então, isso tem que levar em consideração. Então, você tem que escolher, primeiramente, o processador que tu quer. Quer Intel, quer AMD. Tá? E qual é a força? Então, vamos categorizar aqui rapidamente. Tá? Processadores para operações mais simples, tá? Que você vai ter. Da AMD, as APUs A6, A8, A10... Tá? E até o Ryzen 3. Mas o Ryzen 3, alguém vai dizer que dá para jogar? Não, eu sei, mas vamos colocar ali como os mais... As APUs são as mais fracas, o Ryzen 3 já é um processadorzinho um pouquinho melhor, com certeza, bem melhor que as APUs, mas ele ainda é o início da hierarquia dos Ryzen. Tá? Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Tá? Que a gente costuma achar. Então, vamos colocar ali as APUs da AMD e até o Ryzen 3 são mais voltados para operações de escritório, Word, Excel, PowerPoint, alguma ediçãozinha e vídeo, coisa leve, YouTube e assim por diante. Vamos colocar ele nessas categorias. Ryzen 5, Ryzen 7, tá? São os processadores que já são robustos, são processadores que servem para operações de home, office, processadores servem para engenharia, para arquitetura, servem para games e assim por diante. Tá? O Ryzen 9 é o top de linha, entende? É o supra-sumo, então ele está lá isolado sozinho. Claro que ele faz tudo que os outros fazem, é óbvio, mas com um preço exorbitante. Melhor ponto de equilíbrio, Ryzen 5. Tá? Normalmente o Ryzen 5 é o melhor ponto de equilíbrio de processadores da AMD. Você ficar ali entre o Ryzen 5 e o Ryzen 7. Normalmente é aconselhável. Vai jogar? Vai montar a máquina para jogo? Cara, pega e quer comprar um Ryzen 7? Diminui o Ryzen 7, baixa o Ryzen 7, compra o Ryzen 5 e reforça a placa de vídeo. Tá? Porque os resultados vão ser mais interessantes quando tu joga, porque vai centralizar mais na GPU. Do lado da Intel, Celeron, Pentium G e até o Core 3 são os mais... O Celeron e o Pentium G são os mais simples, tá? E o Core 3 é a mesma situação do Ryzen 3. Mas eu jogo com o Core 3, etc. Beleza, mas vamos categorizar ele ali como os processadores de entrada, porque o Core 3 é o primeiro da geração da linha Core, que é o Core 3, o Core 5, o Core 7 e o Core 9. Mesmo esquema. Então vamos categorizar eles. Processadores mais leves, tá? Para operações mais simples, não voltados tanto para operações gráficas, principalmente para jogos. Apesar que dá para fazer configurações de jogos com ele, mas dependendo do jogo não é o mais interessante. Então vamos categorizar ali. Core 5, Core 7, mesmo esquema do Ryzen 5 e Ryzen 7. São processadores extremamente valentes, com uma relação custo-benefício muito boa, principalmente o Core 5, assim como o Ryzen 5.
onde você vai empurrar operações home office, jogos, arquitetura, engenharia, edição de vídeo, assim por diante. Show de bola. Mesmo esquema. Tá? Você vai comprar um Core i7 para jogar, baixa do Core i7 para um Core i5, por exemplo, e reforça a tua placa de vídeo para você ter mais ênfase na placa de vídeo. Isso vai te ajudar bem mais nos resultados diretamente, tá? São esses pontos de equilíbrio. E o Core i9 é o Core i9, assim como o Ryzen 9, é o top de linha, faz tudo que os outros fazem, com o pé nas costas, mas também teu bolso vai pro buraco, porque são processadores, tanto o Ryzen 9 como o Core i9 são processadores extremamente caros e que, consequentemente, vai demandar de uma condição financeira mais interessante. E não é só o processador, nós vamos ver que também a placa-mãe influencia nisso. Porque eu não consigo comprar uma placa-mãe mais barata e enfiar um Core i9, ela não vai dar conta, apesar que pode estar lá nas especificações que ela, entre aspas, na teoria suporta, mas na prática não vai suportar não. Isso a gente vai falar no próximo vídeo sobre placa-mãe. Então, nessa série de papo técnico que a gente iniciou hoje, vamos falar sobre cada um dos componentes para direcionar eles para que tipo de operação que você quer. Quer trabalhar mais com home office? Então pega mais esse tipo de componente aqui. Quer trabalhar mais para jogos, para engenharia, arquitetura? Pega e procura focar mais nesse componente aqui. Tá? Procura falar, como eu estou falando aqui para vocês de uma forma mais didática, não entrar muito nos detalhes técnicos, tá? Porque para os usuários leigos, etc., isso não vai ajudar muito. E é só aquelas especificações que eu falei ali do F, do G, que é fundamental para você utilizar na hora da escolha e saber que não adianta escolher uma placa-mãe show de bola com um monte de recursos, mas ela é para processador da AMD e comprar processador da Intel. Isso também já aconteceu. Aí o que tu vai ter que trocar é mais prejuízo, é mais problema que tu vai ter. Tá? Então, para que a gente possa orientar vocês da melhor maneira possível dentro dessa linha. Então, começamos hoje com os processadores. Próximo vídeo a gente vai falar especificamente da placa-mãe. Depois nós vamos falar sobre a refrigeração que a gente tem que colocar em cima disso. E a gente vai montando componente por componente os elementos que formam a configuração de um PC. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, curtir lá nas nossas redes sociais, se inscrever nos nossos canais lá do YouTube, seguir a gente lá no Instagram. A gente está procurando toda semana trazer novidades, vídeos novos para que possa facilitar a vida de vocês e ajudem a aumentar a comunidade da Maestro Informática. Beleza, então? Abraço a todos, até a próxima.